Estamos no ar. Um abraço aí para todos os amigos, amigas do Facebook. Vamos começar daqui a pouquinho o nosso 60 minutos. Hoje tem uma entrevista ao vivo sobre o assunto aí, vai ser sobre história, né? Daqui a pouquinho estaremos conversando com o Jonathan, entre todas as notícias que já selecionamos para vocês. Daqui a pouquinho já vamos entrar no ar aí, vamos botar o fundo musical, fundo dos nossos... A utilidade pública. Isso com a verdade e com a vamos começar já os 60 minutos, ok? 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação Ernesto. São 13 horas e 5 minutos. Muito boa tarde, amigos, amigas do 104.9. Estamos começando os 60 minutos aqui pela Cidadania FM, também com imagens do estúdio, pela rede social Facebook. Hoje teremos uma entrevista, vamos falar um pouquinho de história, a importância de um evento que terá semana que vem aqui na cidade de Avaré com o Jonathan. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a entrevista. E vamos estar começando o jornal de hoje, sempre agradecendo os apoiadores culturais, e vamos aos destaques da edição de hoje, dia 2 de março de 2018. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui conosco. Os amigos, amigas que aniversariam nesta data, 2 de março de 2018. Também estaremos trazendo as notícias direto de Brasília. Temer distribuindo dinheiro aí para melhorar a popularidade e, quem sabe, ser candidato, né? Será que vai ter 1 ou 2% ou não? Pode ser. Também estaremos mostrando o auxílio moradia. Dia 15 vai ter um movimento nacional dos juízes federais que eles querem, porque querem, continuar com o auxílio moradia, que é 4.300, aliás, valor que corresponde a 95% dos brasileiros não tem salário desse tipo. É auxílio moradia, inclusive para quem tem residência no mesmo município que está exercendo a função. É uma situação bastante delicada, bastante complicada e extremamente corporativista. Também estaremos mostrando a condenação da Igreja Universal a respeito aí de uma situação com o Fiel. A Polícia Federal está investigando as milícias no Rio de Janeiro, a nova política de drogas, algumas mudanças nessa política, também a situação da economia internacional com as medidas tomadas pelo presidente Trump nos Estados Unidos com relação às alfândegas, e saúde, estaremos voltando a falar em febre amarela, mais de 700 casos no Brasil de febre amarela, e quando se fala em 700 casos, significa pelo menos 1/3 de mortes. E o papel das cooperativas do atendimento médico, além do História Hoje. Lembra do Mendes Sá? Mendes Sá é assunto da História Hoje, viu? E entrevista no finalzinho do programa sobre a questão da situação do professor Elisaldo Carlini, que foi até meu professor de farmacologia, ele que investiga há mais de 50 anos a questão do uso medicinal da maconha, e foi chamado, incrivelmente, aos 88 anos, pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal, porque estaria fazendo apologia às drogas. Olha só o absurdo, e o professor Carlini estará explicando aqui para nós, através da matéria da agência Rádio Web, o absurdo que foi isso. Um cidadão que é reconhecido internacionalmente como um cientista de renome. Boa tarde a todos e a todas, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São exatamente 13 horas e 9 minutos. Quem faz aniversário aqui na nossa agenda, a Lúcia Soares e Macedo, lá do Veracruz, a Guilmar Fernandes Nilson, a Rosa Maria da Silva e Horácio Vilém, aniversariante de hoje. Parabéns a todos os amigos que estão aí sempre acompanhando o trabalho
aqui da Cidadania FM. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar as imagens com as demais páginas que a gente sempre compartilha, especialmente com a página aí da Rádio Cidadania FM, para que mais pessoas possam acompanhar a imagem e som aqui do estúdio da Cidadania. Deixando um abraço para a NT Chaveiros, que apoia este programa da Cidadania, Avenida Paranapanema 263, telefone do Nelson é o 997-61-1501, Nelson sempre atendendo 24 horas no seu celular. Também o Miranda Táxi, 997-29-9608, temos aí pelo WhatsApp, você pode agendar com antecedência de 24 horas, viagem para qualquer ponto do Brasil. Miranda leva você com segurança, preço justo e também muito conforto. Um abraço aí para o Miranda, que está sempre lá na Câmara, acompanhando o trabalho da Câmara Municipal de Avaré. Só dando uma olhadinha aqui, mais aqui os nossos compartilhamentos, né? E a UDI Ressonância Magnética, Mato Grosso, no 800, segunda a sexta-feira, 3732-3264, das 7 às 18 horas. O relatório sai rapidinho, com muita qualidade. Vamos a duas matérias, e depois das matérias, direto de Brasília, estaremos fazendo entrevista aí com o professor de História, né? Professor de História, Jonathan Rafael. Tem nome de Jonathan Rafael, hein? Daqui a pouquinho, então, mas vamos a essa matéria falando da distribuição de dinheiro para os governos, pelo governo Temer, e a questão do auxílio moradia dos juízes. Tem movimento nacional, dia 15, dos juízes federais. Vamos lá. O governo federal vai ofertar aos estados 42 bilhões de reais em empréstimos para financiar a segurança pública. A informação foi divulgada pelo presidente da República, Michel Temer, nesta quinta-feira, em reunião com os governadores em Brasília. O valor chegará aos estados por linhas de crédito com o BNDES. O presidente Michel Temer afirmou que esta é uma maneira de auxiliar os estados e municípios, mas deixou claro que a União não arcará com todas as responsabilidades. Não significa que a União Federal vai dizer aos estados, olha, agora não precisa fazer mais nada, porque a União Federal vai cuidar de tudo. Evidentemente, não é isso que acontece. O que nós estamos desejando é que haja uma motivação para o combate à insegurança pública. A linha de crédito não poderá ser usada para pagar salários ou arcar com manutenções, por exemplo. Os valores são específicos para investimentos, como compra de viaturas, armas, construções de quartéis e presídios. Para o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, os 42 bi estão aquém do que os estados precisam. Ele pontuou ainda que a União precisa manter transferências de investimentos aos estados e sustentou que muitos governadores não conseguiriam manter investimentos sem uma repactuação das responsabilidades sobre a segurança pública. Isso tudo é importante, mas nós precisamos de dinheiro, de recursos, para custear a segurança dos presídios. Nós não queremos recursos federais apenas. E para isso é fundamental que uma PEC seja aprovada no sentido de garantir o que acontece na saúde e na educação, ou seja, um sistema único. Os 42 bilhões serão emprestados aos estados e municípios, que terão até 8 anos para pagar as dívidas. No entanto, muitas cidades estão endividadas e podem ficar impedidas de tomar os empréstimos. Segundo o ministro da Segurança, Raul Jungmann, o governo estuda operações especiais para estes casos. Neste ano, serão disponibilizados aos estados 5 bilhões de reais. Do valor total previsto, 42 bi, 10 serão destinados aos municípios. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 minutos. Juízes federais vão cruzar os braços no dia 15 de março. O anúncio foi feito pela Associação dos Juízes Federais, que realizou uma consulta aos magistrados. De acordo com a entidade, 81% dos votantes concordaram com a greve de um dia. A AJURF divulgou uma nota em que acusa uma punição contra juízes que estão sendo atacados na sua remuneração. De acordo com a divulgação, a perseguição é semelhante à realizada após a operação italiana Mãos Limpas, que visou enfraquecer a corrupção no país. Eles protestam contra a não aprovação da reposição de subsídios. No entanto, a indignação tem força por causa do risco de juízes
perderem o auxílio moradia que têm direito. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, Gerson Godinho da Costa, sustenta que o benefício também é pago a outras categorias, mas só magistrados estão sob risco de perdê-la. Na medida em que o fundamento para a discussão acerca do direito do auxílio moradia dos juízes é o fato de que nós precisamos ter uma remuneração transparente dos agentes públicos, então se discutam todas essas parcelas, e não apenas o auxílio moradia dos juízes federais, que é muita coincidência. Apenas o processo referente ao auxílio moradia dos juízes federais é passado. Se nós formos examinar um pouquinho antes do passado, apenas a magistratura federal ficou alijada do reajuste que seja. No Brasil, cerca de 17 mil juízes, desembargadores e ministros de tribunais superiores recebem mais de R$ 4.000 de auxílio moradia. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13h16, estou vendo aqui, viu, Titonelli, vários amigos acessando, inclusive uma pessoa importante aí, doutor, professor Rafael Valim, viu, acessando nossas páginas. Aliás, até prestamos solidariedade ao importante advogado, professor da PUC. Opa, tá buzinando aí. Não, mas o meu tá baixo aqui, ó, tá super baixo, então não sei o que está acontecendo. Estou acertando, mas o Rafael Valim está também acessando, um abraço para ele, toda a solidariedade a ele, que teve aí, foi vítima, na verdade, de abuso da Polícia Federal, que esteve no escritório dele, exatamente fazendo lá uma vistoria, né? E o Brasil, a gente está preocupado, não, porque parece que a democracia cada dia está diminuindo mais a sensação de democracia que a gente tem. Uma série de fatores. Então, um abraço aí para o senhor Rafael Valim, e a gente realmente manifestou na Câmara, inclusive, a solidariedade que nós temos a esta situação que envolveu, portanto, o professor da PUC. E a variância, né? Então, a gente tem que realmente, não só por fazer a variância, mas pelo valor, ele que escreveu vários livros, tem a sua editora, e tem a coragem de se posicionar publicamente da maneira como se posiciona. São 13h17. O Jonathan Rafael, como eu falei, parece nome de cantor, hein, rapaz? Ou de compositor. Tudo bem, Rafael? Jonathan? Tudo bom. Pode falar mais próximo aí. Então, o Jonathan está aqui para justamente a gente falar da Semana de História, né? Que o nome, só para confirmar, é CEIS, é isso mesmo? SEMIS. SEMIS, opa. Isso, primeira semana histórica. Isso, primeira semana histórica. Opa, vamos ver se está ligadinho aqui. Dá uma puxadinha aqui. É isso, agora sim. POC, né? Vamos lá. A Semana Histórica, então, será na Câmara Municipal. Exatamente que dias, Jonathan? Dia 6, né? Isso, do dia 6 ao dia 8 de março agora, das 17h30, o início das palestras é às 7h30, perdão. 7h30. Das 7h30 às 10 da noite. Então, eu estou vendo aqui no release que você me mandou, Semana Histórica, o Circuito Ferroviário Vale Verde. Isso. Então, dá uma resumida para nós e para todos os ouvintes, quais serão os temas abordados nessa Semana Histórica? Sim. Primeiramente, boa tarde a todos. Saudação ao professor Rafael Valim, que esteve aqui, eu não tive a oportunidade de agradecê-lo pela sua palestra. Bom, a primeira Semana Histórica, ela visa debater a importância da sociedade, da história na nossa sociedade contemporânea, a importância da preservação patrimonial e discutir um pouco mais sobre educação patrimonial, que é um tema pouco explorado na nossa sociedade, contudo, possui uma grande importância. E no primeiro dia é isso, a importância da história na nossa sociedade contemporânea, qual é a importância das fontes, do patrimônio histórico para a história acadêmica. O segundo dia é uma mesa redonda com pessoas que estão engajadas em alguma circunstância com a preservação patrimonial, seja ela o patrimônio ferroviário ou qualquer outro. E no último dia, uma palestra de educação patrimonial. E as pessoas e os professores,
que estarão envolvidos nas palestras. Você tem aí já os nomes definidos ou não? Sim, não, a mesa redonda, felizmente eu acabei de entrar em contato com uma professora de História, que ela também estuda na FSP, está fazendo arquitetura. Ela acabou de me dizer que alguns profissionais da área de arquitetura, que já trabalharam com especialistas em restauração ferroviária e urbanismo, se interessaram em participar da mesa redonda. Eu tenho o nome de alguns integrantes do efetivo de palestrantes, só que dessas duas pessoas da mesa redonda, a memória não vai me ajudar no momento. Então, vai ser algo assim bastante abrangente, né? Sim. Você nota, você que já até nos procurou em outra situação aí, há muitas pessoas interessadas aí no resgate histórico da nossa região, da nossa cidade, da nossa região? Sim, encontramos muitas pessoas que gostam de história, que não querem ver os prédios públicos e o patrimônio histórico da cidade sucateado, só que o evento ele tem o intuito também de mostrar o quão amplo é o debate sobre patrimônio histórico. Qual é a distinção disso? Porque tendemos a achar que patrimônio histórico são apenas monumentos, apenas grandes prédios, e não é. A memória coletiva, documentos, fotos, tudo isso faz parte do patrimônio histórico de uma cidade, de uma sociedade. Então, nós queremos debater, mostrar da maneira mais ampla possível qual a extensão e a importância disso para a cidade de Avaré. Até você está dizendo aí sobre a questão das ferrovias, um nome que vai fazer falta nessa palestra é do professor Leandro Franzolin, que historicamente ele foi ferroviário e sempre escreveu bastante sobre isso, né? E faleceu, infelizmente, há algum tempo atrás. Mas, com certeza, como é que está tendo assim, a repercussão, o interesse? Assim, você está percebendo que as pessoas ligadas a essa área, ou mesmo as pessoas que têm a curiosidade, né, sobre sistemas, a repercussão está sendo boa para essa semana de debates? Sim, olha, como um leitor de Schopenhauer, eu tendo a ser bem pessimista com relação às coisas, mas, felizmente, estou me surpreendendo, muitas pessoas estão interessadas em ajudar no projeto, os estudantes de História se comprometeram a auxiliar na construção do evento, vamos fornecer horas de estágio, eles vão nos ajudar a direcionar as pessoas nas questões mais técnicas no dia do evento. A Eduvale, a faculdade, isso os alunos de História da FRE, que está nos auxiliando, e é bom salientar isso aqui. A Eduvale também, que se comprometeu, o curso de arquitetura, que se comprometeu a nos ajudar a fornecer pessoas capacitadas para falar sobre temas pré-estabelecidos. Então, eu vejo pessoas que não possuem formação em arquitetura, ou até mesmo nenhuma formação superior, mas que estão nos ajudando de maneira exorbitante em diversos aspectos, na organização do evento, o supermercado Saladão, que está fornecendo apoio ao projeto, a Destaque, empresa de comunicação daqui da cidade está nos ajudando, a prefeitura nos ajudou, tem o grupo monarquista que está nos auxiliando, fornecendo verbas e o que é necessário para a construção do evento. Legal. Então, eu estou muito feliz mesmo, está dando muito certo. Eu queria parabenizar a sua iniciativa, que realmente é uma coisa, até de certa forma, inédita, né, na nossa cidade. Sim. E a gente sabe do interesse seu, assim, em resgatar tudo isso, o interesse que eu digo, interesse histórico mesmo, sim, né? Sim. Interesse científico no assunto, né? Também. Então, a gente realmente, até eu vou ver se você não tem nenhum release, né? Você não fez nenhum papel para distribuição, não, né? Tem, sim. Só está virtual ou tem também em papel? Tem virtual e tem em papel. Depois, se puder deixar aqui, para a gente até terça-feira divulgar, sim. Daí eu deixo com os demais locutores, né? E também na Câmara, segunda-feira, na nossa Palavra Livre, a gente vai procurar abordar isso daí também. Tá ok? Então, a gente vai divulgar e até convidar os demais vereadores, aqueles que tiverem interesse, de ter essa participação. Eu agradeço muito. Dos palestrantes também, que eu faço questão de agradecer. A primeira palestra será proferida por mim.
O segundo palestrante é um professor que deu aula para mim, deu aula na Universidade Federal de Mariana, é o Renato Derandai, historiador. Professora Valdirene, do curso de História. César Mori, que é um senhor de Minas Gerais, que vai vir para cá e já tem uma certa experiência na restauração e na preservação do patrimônio ferroviário. Então, eu só tenho a agradecer ao senhor e a todos que estão nos auxiliando nessa empreitada. Então, podendo deixar depois um materialzinho, um texto, né? Para a gente, de hoje até a terça-feira, até a quinta-feira, né? Que você vai, a gente vai divulgar, tá bom? Sim. Eu que agradeço. Tá ok. Todo mundo, então, os ouvintes estão todos convidados. Quem tiver interesse nesses temas, de história, de resgate da história da nossa região, tá aí uma boa dica. Todos estão convidados, toda a população, de modo geral, não vai ter nenhuma restrição. Aberto a todos. Tá ok. Certinho? Obrigado. Obrigado, Jonathan. E vamos a mais matérias, Titonelli? Vamos aí a esta da Igreja Universal que foi condenada, a parceria do tráfico do Rio-São Paulo e também a investigar 3 matérias. E a Polícia Federal investigando as milícias lá no Rio de Janeiro. Vamos lá. O Superior Tribunal de Justiça decidiu manter, por unanimidade, a condenação da Igreja Universal em uma ação impetrada por uma fiel e seu marido. A mulher afirma ter sido coagida a fazer doações para a Igreja como forma de sair de uma crise financeira. Segundo a fiel, os valores eram recolhidos ao final do culto, com a promessa de que quanto mais doasse, mais receberia em troca. Ela chegou a vender bens como o carro da família, joias e eletrodomésticos para entregar o dinheiro à Universal. Os ministros do STJ mantiveram a decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho, que determinou o ressarcimento dos danos materiais e uma indenização de R$20 mil por danos morais. No entender dos magistrados, a fiel foi vítima de coação moral irresistível, sob ameaça de sofrimento e condenação espiritual. Em nota, a Igreja Universal afirma que as doações seguem orientações bíblicas e legais e que são totalmente voluntárias e espontâneas. A Igreja afirma ainda que há um recurso que aguarda análise do Supremo Tribunal Federal. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. O traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM, articulou a união entre 2 facções para controle do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. A informação é do portal G1, com base em documentos do Serviço de Inteligência que apoia a intervenção militar na segurança pública. NEM teria desfeito a parceria que tinha com o traficante Rogério 157. A partir daí, da Penitenciária Federal de Porto Velho, NEM supostamente teria organizado uma nova parceria da ADA, a Amigos dos Amigos, com o Terceiro Comando, para formar uma nova facção, Terceiro Comando dos Amigos. Para brigar com o Comando Vermelho, a nova facção se uniu ao PCC de São Paulo. O foco das 2 organizações criminosas seria tomar o controle do tráfico em regiões ocupadas pelo Comando Vermelho, como, por exemplo, a favela da Rocinha. A gestão do sistema penitenciário do Rio também passou para o controle das Forças Armadas durante o período de intervenção militar no Estado. Os militares, agora, os responsáveis por cuidar das cadeias, onde estão integrantes de todas essas facções criminosas. Agência Web, com informações do Rio de Janeiro, Ricardo Rodrigues. Cidadania FM, 60 minutos. Crimes praticados por milícias e organizações paramilitares deverão ser investigados pela Polícia Federal. É o que determina um projeto aprovado nesta semana no Senado Federal. A proposta de 2011 é do atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. O relator do projeto, senador Rodolfo Rodrigues, da Rede, inseriu no campo de investigação da PF roubos a bancos, caixas eletrônicos e transportadoras de valor. Além disso, definiu que a Polícia Federal poderá solicitar apoio da Força Nacional nos casos das milícias. Subsidiariamente, quando a Polícia Federal ou seja, quando a gravidade dá som aqui em cima. Vamos ver. Contaminação de todo o corpo policial e que necessite de uma intervenção de apoio. Aqui, ó, o problema é aqui, ó. Investigação, nesse caso, a Polícia Federal solicitará o apoio da investigação
e para a correção da Força Nacional. Para o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio, a proposta é conveniente e oportuna ao momento. Ele pondera que, muitas vezes, as milícias são compostas por integrantes das polícias locais e, portanto, não seria adequado a Polícia Civil ou Militar estar à frente das investigações. Quem é da própria corporação, né, investigar um outro companheiro de farda, a questão também, realmente, da pessoa residir no Estado, medo de represálias contra a própria vida ou contra a família, né, não está se tratando de competência, está se tratando de questão realmente de isenção, para que o processo, o inquérito, seja a investigação, tenha o mínimo risco de estar contaminado. Dados do Rio de Janeiro mostram que, em 2010, dos mais de 5.200 criminosos denunciados, aproximadamente 1.100 eram policiais ou militares. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, rede multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 minutos, com Ernesto Albuquerque. 13h31. A Marta Muratório acessando a nossa página, o Cláudio Luiz Vasconcelos Paulista, desejando um bom final de semana a todos nós, e a Marta fazendo a referência ao programa Música em Movimento, que nesse sábado abordará aí a trajetória de Zé Geraldo, e no quadro de comunicação em movimento, com o professor Rafael Henrique Antunes, falando sobre Noam Chomsky, que é um linguista, filósofo, cientista cognitivo, comentarista e ativista político norte-americano. É bastante interessante aí essa participação, certamente, do professor Rafael. Né? Também a Marta parabenizando o professor Jonathan, que esteve aqui presente, falando de história, o Tatu, lá de Itapeva, dizendo que a transmissão da Câmara na segunda-feira não está saindo legal, a transmissão ao vivo pela internet, a transmissão cai, etc. Vamos avisar lá o pessoal da Câmara. A Ilza está perguntando sobre o que o Jonathan falou, viu, Ilza? É uma semana de história, CEMIS, aliás, na verdade, que será dia 6, 7 e 8, lá na Câmara, 7h30 da noite, várias mesas redondas, abordando principalmente a questão do patrimônio ferroviário e questões da história local, ok? Às 13 horas de que queremos maiores informações. Tudo bem. Então, é exatamente isso, é a Semana de História. Semana que vem, a partir do dia 6, 7, 8, lá na Câmara, 7h30 da noite. O André Amório também está acessando a nossa página, o Rafael Valim acessou agora. Um abraço para o professor doutor Rafael Valim, importante jurista que está sempre defendendo as causas, as boas causas, né? E também o Fernando Caran, que está lá em São Paulo. Um abraço a todos, amigos. A Liana Jolie, a Nilda Argentina Quartucci, que está lá em Buenos Aires, Abel Pereira de Souza Júnior, lá em São Paulo, nosso colega. Tem mais gente, o Altobelli Augusto, Leonardo Coelho, Stephanie Ribeiro, o Luizinho Veículos, Luizinho Aparecido, Sueli Midori Yamatsuka, todos amigos, amigas, Luciane Gomes, Stephanie Ribeiro, Rogério Vieira, quanta gente, hein? Todos amigos aí que estão conosco. E vamos a mais notícias, mas antes, mandando um abraço para NT Chaveiros, um abraço para UDI Ressonância Magnética e Miranda Tax, sempre conosco. Lembramos que a exposição do Rubens Prata, grande escultor, pintor, grande artista avarense, Rubens Prata, está acontecendo lá no Centro Cultural, na Rua Ceará, ok? Vai, mês todo de março, vamos prestigiar o Rubens Prata, que é um grande artista avarense, e o Aparecido Prestes também acessando a nossa página aí. Vamos a mais notícias direto de Brasília, trazendo agora a nova política de drogas, uma mudança na política nacional de drogas, de combate às drogas, né? E também
os planos econômicos, o STF deu ok. O pessoal que foi prejudicado pelos planos econômicos, plano verão, plano Bresser, outros planos, o plano Collor, vão receber na justiça. Boa notícia aí para quem entrou com uma ação. Vamos lá. O Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, CONAD, aprovou nesta quinta-feira mudanças na legislação que trata sobre o enfrentamento, tratamento e prevenção ao uso de drogas. A alteração na resolução foi apresentada pelo conselheiro e ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. O texto aprovado pelo CONAD reorienta as políticas para ações que promovam a abstinência do uso de drogas, em contraponto às propostas que pregavam a redução de danos. A alteração também prevê a implementação de medidas de prevenção e tratamento baseadas em evidências científicas, além do reconhecimento do trabalho executado pelas comunidades terapêuticas. A resolução ressalta ainda a importância do apoio a pacientes e familiares de dependentes químicos. Durante a reunião, o ministro afirmou que o país passa atualmente por uma grande epidemia de dependência química. A proposta que tinha antes era extremamente proibicionista e restritiva no sentido de proibir comunidade terapêutica, de proibir grupos de mutua ajuda, que são os que conseguem algum resultado de iniciação social. Então, eu acho que é um avanço importante no momento que a gente está se preparando para enfrentar a violência no Brasil. Segundo o psiquiatra Antônio Geraldo da Silva, representante do Conselho Federal de Medicina, a medida aprovada é uma oportunidade de oferecer um atendimento mais digno aos dependentes químicos. Essa mudança, ela culmina com o interesse realmente de que haja abstinência em relação ao uso das drogas, porque antes não tinha essa possibilidade, não tinha esse interesse, porque realmente agora nós poderemos ter a certeza de que novos caminhos poderão ser trilhados nessa área. O coordenador geral de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde, Quirino Cordeiro, destaca que a nova resolução é um marco regulatório que irá promover uma mudança na abordagem aos pacientes, incluindo outras abordagens, como, por exemplo, a promoção de abstinência, que é fundamental no tratamento de uma quantidade muito grande de pacientes com dependência química que antes não tinham suas necessidades contempladas pela atual política de saúde mental. O Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas é formado por 13 representantes do poder público e outros 3 da sociedade civil. Reportagem André Luiz Gomes. Cidadania FM, 60 minutos. O plenário do Supremo Tribunal Federal homologou nesta quinta-feira o acordo entre os bancos e os poupadores prejudicados com as perdas dos planos econômicos Bresser de 1987, Verão de 89 e Collor II de 1991. Com isso, os bancos têm até 90 dias para disponibilizarem uma plataforma digital para a adesão ao acordo. O presidente da Comissão Especial de Direito Bancário da OAB do Rio Grande do Sul, Luiz Augusto Beck da Silva, explica que tem direito aos valores apenas quem já tinha ações na Justiça, sejam elas individuais ou coletivas. Não adianta ingressar na Justiça agora, é somente aqueles que já estavam em juízo postulando o recebimento dessa diferença. Agora, aqueles que possuem ações individuais, eles deverão, através do seu advogado, aderir a esse ajuste, então não receber de acordo com o que foi acordado. Quem tiver até sido fechado em dezembro do ano passado entre o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a Frente Brasileira pelos Poupadores e a Federação Brasileira de Bancos. A estimativa é que sejam injetados 12 bilhões de reais na economia. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, Jornal 60 minutos. 13h39. Abraço para quem aniversaria hoje, que estão no nosso Face, a Roseli Bairolete Rogado, Maria Tereza Costa, Leni Pancioni, também tem mais gente aqui, né? A Lúcia Macedo, Claudemir Lopes de Medeiros, Cabatata, Michele Vieira de Almeida, Luiz Cláudio Guimarães, Rafael Conte,
e o Wilson Irata, colega de turma aí. Parabéns aí para todos os amigos e amigas que estão aniversariando. Previsão do clima, aqui para a Estância Turística de Avaré, 18 graus de mínima, 30 graus de máxima, 18 milímetros de chuva para hoje prevista. Chove rápido durante o dia e à noite, 18 milímetros seria o total aí da precipitação pluviométrica, 6 horas e 11 minutos, nascer do sol, 18h43 o pôr do sol, 87% a umidade relativa máxima e 51% a umidade relativa mínima. E vamos às notícias locais, mostrando aí as matérias que estão no Avaré Urgente, no Jornal do Goiê, e lembrando que temos o curso gratuito que começa neste final de semana, curso gratuito de educação musical, das 10h30 às 12 horas, no domingo, portanto, lá no Bom Samaritano, na Samaritano 2, Avenida Sarmento Antônio Curiati, 1591, em frente ao Distrito Policial Jardim Brasil. Também lembrando que o segundo treino da fraternidade foi suspenso e teremos datas próximas aí que serão detalhadas, serão definidas. Comunicado à Santa Casa, que a Oncologia e Quimioterapia funcionando normalmente, e o Centro de Estudos da FREA, professora Norma, terças e quintas-feiras, ensinando ginástica, dança, português, comportamento, teatro e curiosidades. Para quem tem mais de 59 anos, os interessados procurem às terças e quintas, 14 horas, a professora Norma. Abrindo aqui o Avaré Urgente, para sindicato, terceirização da coleta de lixo envolverá maior gastos. É o que a gente tem falado, são 6 milhões e 100, 6 milhões e 100 mil reais, né, no ano, cerca de 510 mil reais. E a gente estava analisando esse texto aí, lendo esse texto, na verdade, do Avaré Urgente, mostra com muita clareza que isso é para a área urbana e a área rural, onde há coleta, como é que fica, né? Então, a gente tem muita preocupação com relação à terceirização, com relação ao destino dos coletores, com relação à real necessidade, com relação à transparência do processo e assim por diante, e por isso mesmo que nós, de maneira muito clara, já nos manifestamos que não é interessante haver terceirização da coleta do lixo. Segunda-feira, dia 5 de março, é que haverá o processo licitatório, que foi adiado do dia 20 de fevereiro para 5 de março. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Até nós causamos alguma polêmica quando nós falamos que quem teria que convencer o prefeito a não terceirizar seria a bancada situacionista, e citei o nome de 6 vereadores, sendo que um deles não gostou dessa citação. E nós citamos apenas porque na gestão passada, quando a Rosângela, o Barreto, o Vitinho e o Ernesto eram membros da situação, nós fomos até o apoio e fizemos ver que não era interessante haver terceirização, que seria maior gasto e também uma insegurança para os próprios coletores. Para o Sindicato de Servidores Públicos de Avaré, a terceirização da coleta de lixo, que está agendada para o dia 5, apesar da prefeitura propagar uma suposta economia aos cofres municipais, a situação que se vislumbra não seria essa. A coleta é feita por mais de 88 funcionários, divididos em 3 turnos de trabalho. 6 caminhões recebem os dejetos domésticos, contando com serviços de 4 funcionários por vez, 5 funcionários por vez, um motorista e 4 ajudantes. Uma análise realizada pelo órgão sindical aponta que os gastos da prefeitura, caso todos os equipamentos de proteção individuais, EPIs, fossem fornecidos, seria aproximadamente de R$ 5.500. Já a licitação para a terceirização prevê um teto de repasse de 6 milhões de reais, né? 5 milhões e 500 para 6 milhões. Como é possível afirmar que existirá economia hoje se os equipamentos devidos sejam fornecidos aos trabalhadores? Já se gasta menos do que o previsto futuramente. Outra questão que merece análise, segundo o sindicato, é a área abrangida pela medida. Os números atuais são referentes à totalidade da coleta, já os da suposta terceirização seria restrito à área zona urbana, pois a coleta de sítios, distritos de áreas próximas à represa continuariam sob a responsabilidade da prefeitura. A contratação, caso aconteça, terá validade de 12 meses, período no qual a prefeitura não poderá necessariamente atrasar os repasses devido à possibilidade da mesa paralisar os serviços
Outra situação é a aquisição de veículos por parte da Prefeitura, ação que economizaria dinheiro público em médio prazo. O governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, doa caminhões para a coleta de lixo às prefeituras interessadas, mas essa hipótese não foi levada em questão pela atual gestão municipal. Fica a impressão de que os responsáveis não pesquisaram as possibilidades de resolução do problema por acharem mais fácil sangrar os cofres públicos, disse aí o presidente do sindicato. É uma situação, no mínimo, complicada e eu sempre tenho colocado que é interessante que a prefeitura quer porque quer terceirizar a coleta e quer porque quer municipalizar o aeroporto. Eu acho que são duas coisas totalmente incongruentes. O Tribunal de Justiça nega a apelação e mantém condenação de Joselê Silvestre à prisão. Mas aí um imbróglio para o ex-prefeito se desenrolar. Em julgamento realizado na tarde de quinta-feira, 1º de março, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou a apelação e condenou o ex-prefeito de Avaré, Joselê Benedito Silvestre, a 8 anos de detenção mais multa. Além do ex-chefe do Executivo, o Tribunal de Justiça também negou a apelação do ex-secretário de Saúde e ex-vereador Vicente Schiavon e manteve a condenação em regime semiaberto de 6 anos de prisão e mais multa. O ex-prefeito Rogério Barchetti, que também estava respondendo a ação de crime contra a licitação, acabou tendo o recurso acatado e foi absolvido. A defesa de Barchetti foi feita pelo Dr. Luiz Carlos Dalcin. No despacho publicado no sistema eletrônico, a informação é de que os desembargadores rejeitaram a matéria preliminar, deram provimento ao recurso de Barchetti para decretar a prescrição da pretensão punitiva, e cita aí os artigos e tal, e negou o provimento a Joseli e Vicente Schiavon. Segundo se apurou, nos dias 8 de março de 2007, 1º de abril de 2008, o então prefeito Joseli Silvestre, pai de João Silvestre, dispensou ou inexigiu licitação fora das hipóteses previstas em lei. E aí cita que nas datas acima mencionadas, em horários ignorados, na clínica médica Vaz Schiavon, Vicente Schiavon, como administrador da referida empresa, concorreu para a consumação das ilegalidades citadas e beneficiou-se da dispensa ou elegibilidade ilegal para celebrar o contrato com o poder público. Por isso, foram condenados. Aí tem toda a explicação da defesa, aí uma situação bastante complicada, tanto para o médico Schiavon, quanto para o ex-prefeito Joselê Silvestre. São 13 horas e 47 minutos. Vamos a mais notícias direto de Brasília, trazendo agora uma notícia internacional, a questão das medidas que Trump tomou, que bagunçou a economia mundial. Aí vamos a essa matéria. Está baixo, viu? Está com muito ruído aqui, viu? Tarifas de importação pesadas sobre o aço e o alumínio a partir da semana que vem. Trump já adiantou que as tarifas do aço chegarão a 25%, enquanto a importação de alumínio será taxada em 10%. A medida afeta especialmente o Brasil e o México, os principais exportadores latino-americanos de aço aos Estados Unidos. Em 2017, o Brasil respondeu por 13% das importações americanas de aço e o México foi responsável por outros 9%. O Canadá, o maior fornecedor dos Estados Unidos em aço e alumínio, considerou inaceitável a determinação de Trump. A União Europeia, pois, diz que reagirá com firmeza e proporcionalmente para defender os seus interesses no que poderá se tornar uma guerra comercial de proporção mundial. As bolsas do Oriente fecharam em queda nesta sexta-feira em resposta ao anúncio de Trump. Tóquio perdeu 2,5%, enquanto Hong Kong caiu 1,5%. Na França, a bolsa abriu em baixa de 1% em reação às novas tarifas alfandegárias americanas. Os italianos vão às urnas neste domingo, 4 de março, para renovar sua Câmara dos Deputados e seu Senado, em um cenário confuso e com alta possibilidade de baixa participação. As últimas pesquisas demonstram um crescimento da
extrema-direita, representada pela Liga, que teria ultrapassado Força Itália, que ressuscitou Silvio Berlusconi. Essa coalizão de direita poderia se aproximar dos 40% necessários para formar o governo. A centro-esquerda, liderada pelo atual governo do Partido Democrático e do ex-premier Matteo Renzi, não deverá obter percentuais necessários para formar o executivo. As propostas populistas deverão fazer do movimento 5 Estrelas o partido único mais votado, o que não quer dizer que terá a maioria para governar. A imprensa desta sexta-feira na França dá destaque à cirurgia de Neymar, que deve afastar o jogador por 3 meses dos gramados, prejudicando as campanhas do Paris Saint-Germain. Segundo o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, a situação de Neymar é mais grave do que ele pensava. O jogador apresenta uma fratura do 5º metatarso do pé direito e não uma fissura, como foi anteriormente anunciado pelo Paris Saint-Germain. O presidente do clube, o qatariano Nasser Al-Khelaifi, esperava ter Neymar de volta para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Mas não será possível porque Neymar não estará de volta antes do final do campeonato. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-489. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. 13h51, no Jornal do Goiânia, temos aí várias manchetes. Terceirização da coleta vai gerar mais despesas, já comentamos isso. Também a questão de proliferação de andarilhos na cidade gera críticas na Câmara. Um requerimento aí do vereador Barreto solicitou aí a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Érica Alves, a fim de ter conhecimento de quais projetos a pasta estaria aí, utilizando para resolver, ou pelo menos minimizar esta questão muito importante. Tratar aí com humanidade esses moradores de rua, e é importante, naturalmente, um trabalho social muito efetivo, né, para que realmente resolva, de fato, essas questões aí. São 13h52 minutos, esta é a Cidadania. A gente vai agradecendo aos vários amigos que estão acessando a nossa página aí e mandando o recado, inclusive para nós. Vamos a matérias de saúde. Agora sim, vou falar aqui da febre amarela, mais de 700 casos em todo o Brasil, e também o trabalho das cooperativas médicas. Vamos a essa matéria. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. Médico Repórter, a informação precisa de quem entende do assunto. Já chega a 723 o número de casos confirmados de febre amarela em todo o país. Chama atenção também o número de mortes provocadas pela doença, 237 no total. Os dados são do Ministério da Saúde, divulgados nesta quinta-feira, e são referentes ao período de julho do ano passado até 28 de fevereiro deste ano. O boletim anterior da pasta apontava para 130 casos confirmados e 53 mortes. Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo são os estados que apresentam mais casos da doença, além do Distrito Federal. Outros 785 casos suspeitos de febre amarela ainda estão sendo investigados. O Ministério da Saúde alerta para a importância da vacinação para a população da Bahia, do Rio de Janeiro e de São Paulo. De acordo com o Ministério, os estados receberam mais de 20 milhões de doses da vacina este ano. E atenção para algumas dicas. A dose fracionada da vacina contra a febre amarela não é indicada para crianças de 9 meses a menores de 2 anos. Também não devem tomar a fracionada pessoas com condições clínicas especiais, como portadoras do vírus HIV ou em tratamento de quimioterapia.
Quem for viajar ao exterior precisa apresentar comprovantes de viagem. No ato da vacinação, também precisa tomar a dose integral. A vacina contra a febre amarela é contraindicada para pessoas com reação alérgica grave à proteína do ovo. E vale lembrar também que a vacinação impede a doação de sangue por um período de 1 mês. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariano Costa. Cidadania FM, 60 minutos. Ampliar o olhar dos representantes do governo sobre o dia a dia das cooperativas de saúde do país. Esse é o objetivo do projeto Conhecer para Cooperar, promovido pelo Sistema OCB e a Faculdade Unimed, que iniciou nesta semana o módulo de visitas técnicas a cooperativas do Sistema Unimed e Uniodonto. Representantes do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, têm conhecido como funciona o movimento cooperativista nessa área para que possam elaborar políticas públicas de acordo com a realidade local dessas cooperativas espalhadas por todo o país e responsáveis, dentre outras coisas, pela interiorização dos profissionais de saúde no Brasil. O grupo é composto por formuladores de políticas públicas e agentes financeiros a convite do Sistema OCB. A consultora técnica do Ministério da Saúde, Lanusa Terezinha Gomes Ferreira, é uma das participantes do projeto realizado inicialmente nos estados de Minas Gerais, Goiás e Ceará. Ela acredita que as cooperativas ajudam o setor público ao apresentar um sistema de saúde de qualidade. O grande problema do SUS, às vezes, é não conseguir médicos em determinadas regiões, principalmente no Norte e no Nordeste, né? Então, isso poderia ser uma alternativa para o governo tentar uma parceria, tem que vir do Estado, do município, para o Ministério da Saúde, para que consiga evoluir. E está muito certo isso. Com o déficit de profissionais médicos, pode vir a colaborar muito com o SUS. Neste módulo, o projeto Conhecer para Cooperar inclui regiões e visitas a cooperativas do Sistema Unimed e Uniodonto nos estados de Minas Gerais, Goiás e Ceará. A programação termina na próxima sexta-feira, dia 2 de março. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. 13h57, últimas informações. O jornal Estado de São Paulo, história do Neymar, Edemar, que vai ficar fora da Copa, hein, ô Tentonelli? Vai fazer falta ou não? É só escalar o time do Palmeiras, que está ganhando tudo agora, né? Suíça investiga contas do ex-diretor da Dessa, o Paulo Preto, hein? E o Paulo Preto, que é o homem do Serra, do Alckmin, do Aloysio, né? Vamos ver o que acontece aí. 2/3 dos feminicídios acontecem em casa, uma informação aí realmente preocupante. Supremo valida a indenização por perda com planos e algumas outras notícias da área econômica. Temos também o novo chefe da Polícia Federal, que é o Rogério Galoro. O Segovia ficou pouco tempo, hein? Falou demais, dançou e caiu. STF mantém ficha limpa condenados antes de 2010. Fim das inscrições do FIES, é uma notícia também que está circulando hoje. Trans pode mudar de nome sem recorrer à cirurgia. O STF autorizou na quinta-feira a possibilidade de pessoas transexuais alterarem o nome e gênero em registro civil, sem realização de cirurgia para mudança de sexo. Os ministros também decidiram, por maioria, que não será necessária uma decisão judicial para autorizar o ato ou laudos médicos e psicológicos para que a mudança seja efetivada. Essas são algumas das informações, e para completar aí, vamos dar uma olhadinha na página do site UOL, para a gente deixar as últimas informações aqui dos 60 minutos. Peruanos trocam desemprego e fome por causa em abrigo no Brasil, que situação complicada. Lava Jato continua forte, diz Galoro, exatamente Rogério Galoro, que é o novo diretor-geral da Polícia Federal, no lugar de Fernando Segovia. Indústria puxa a alta do emprego formal em janeiro. Para Planalto, Lula quis abalar Lava Jato ao falar de golpe contra Temer. Aliás, a entrevista do Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, nós conseguimos ela inteira, diferente da publicada pela Folha, que é apenas uma parte da entrevista. Muito interessante, muitos conceitos e muitos fatos importantes citados por ele. Vamos ler com atenção para depois a gente resumir para os nossos ouvintes aí.
Justiça intervém em contas do PSDB por dívida eleitoral de Serra. Marqueteiro está cobrando 21 milhões e 500 do Serra e da campanha de Serra. Precisa pagar, né? Esse que é o problema, diz o Marqueteiro, né? E assim são as... Fernando Henrique mudou de opinião, hein? Ele estava querendo o Huck como candidato, agora está dizendo o seguinte, ó, Alckmin sabe falar com o povo e tem chance de vencer. É o que diz Fernando Henrique, que há poucos dias atrás estava badalando o Luciano Huck. É um verdadeiro caldeirão do Huck esse Brasil, hein, Titonelli? E vamos terminar aí o nosso 60 minutos agradecendo a Sônia Cromo, lá de Santa Bárbara do Oeste, o Jefferson dos Santos, o Sérgio Rigonati, a Anelisa Martins e o Fábio Zambelan, todos acessando aí as nossas imagens aqui do estúdio, nas nossas páginas aí do Facebook. Uma boa tarde a todos. Deixo, portanto, História Hoje, falando do governador-geral do Rio, né, Mendes Sá, apenas como governador-geral, hein? E a entrevista com o professor Carlini, que sofreu uma arbitrariedade absurda por parte do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, ele que estuda há mais de 50 anos a questão do uso medicinal da maconha e teve que fazer o depoimento para explicar apologia às drogas aos 88 anos de idade. Brasil, que parece que a coisa está virada de perna para baixo. Para o mundo que eu quero descer, Titonelli. Boa tarde a todos, até segunda-feira. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. O nobre português Mendes Sá, terceiro governador-geral do Brasil, morre em 2 de março. Um abraço aí, pessoal do Face. Até segunda-feira. Domingo tem programa, hein, pessoal? Um abraço. Do país. Ele nasce em Coimbra em 1500. Estuda Direito na Universidade de Salamanca.